Olá, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu quero trazer uma proposta de vídeo aqui pra vocês um pouco diferente, tá? Eu não costumo gravar vídeos muito longos, mas fiquei com vontade de gravar esse vídeo após ter feito uma live essa semana e não ter conseguido deixar a live salva, né? Uma live extremamente importante, uma live que teve muitas respostas de pessoas que estavam, né, assistindo, mas no final da live aconteceu um empecilho, eu não consegui, a live travou e eu não consegui voltar, né, pra live. Então pensei, vou fazer um vídeo e vou deixar este vídeo salvo para quem estava na live terminar de assistir mais alguma vez. E para quem não estava na live, que queria a live salva, pode estar acompanhando aqui por este vídeo, certo? Então, vamos lá. O assunto é o que a sua mãe tem a ver com o seu sucesso, né? Quando a gente fala sobre mãe, a gente fica um pouco, né, meio assim. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Um pouco meio assim, porque tem pessoas que acham que não tem problema com a mãe, já tem outras que de cara sabem que tem problema com a mãe, mas acham que isso não influencia na sua vida, no seu sucesso, nos seus bons resultados. E essa live, ela foi um choque de consciência, né? Pra gente entender que talvez a gente tenha sim problemas com a nossa mãe e a gente acha que não. Ou então como esses problemas afetam, né, o nosso sucesso, como eles atrapalham a nossa vida. Então, primeiramente, eu quero te perguntar qual é a sua relação com a sua mãe, né? Quando eu falo a palavra mãe, qual o sentimento, qual o pensamento, a sensação que te vem assim nesses primeiros segundos depois de ouvir a palavra mãe? Porque sim, o nosso cérebro ele responde instantaneamente em primeiros 15 segundos sobre aquilo que está armazenado no nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que eu falo, por exemplo, mãe, o teu cérebro já traz alguma resposta, porque eles têm isso armazenado. Então, se pra você falar sobre mãe é, nossa, que saco, não gosto disso, nem vou assistir esse vídeo, fica até o final, ele é pra você. E se pra você a palavra mãe ela traz um sentimento de afeto, de amorosidade, de carinho, de conexão, enfim, fica aqui também, porque essa live também é pra você. A mãe, mas assim, no feminino, né? Falando sobre mulheres. Então, a mãe, ela é uma característica predominante de conflito, né? Entre a mãe e a menina, a mãe e a adolescente, a pré-adolescente. E muitas vezes até na própria vida adulta, né? Porque mães, elas não se caracterizam só sobre aquilo que a gente espera, né? Porque quando a gente fala sobre mãe, a gente fala sobre amor, a gente fala sobre carinho, a gente fala sobre afeto, mas a gente sabe que para algumas pessoas não é isso que a mãe representa, né? Então, o que a mãe me representa ou o que a mãe representa para você, ela pode ser uma peça fundamental, né, que está faltando aí no seu quebra-cabeça da vida, tá? E muitas vezes, ao encaixar outras peças, elas também não conseguem ocupar o seu lugar porque ainda falta, né? A falta da mãe, a falta da presença da mãe, daquilo que a mãe representa na nossa vida. Essa falta, ela tem grandes consequências na nossa vida, né? Então, pessoas que têm problemas muito sérios, pessoas que têm problemas relacionados assim à mãe, que eu não posso nem ver minha mãe, eu não quero nem saber da minha mãe, a mãe para mim representa o maior problema da minha vida. Eu gostaria de começar te falando que negar a mãe é negar a própria vida. Tá? Então, toda vez que a gente fala sobre mãe, a gente fala sobre vida. Nós viemos através dela. E através dela, a gente segue para o mundo, né? A gente segue a nossa vida, né? Através da nossa mãe. Então, eu vou te fazer algumas perguntinhas para você ver aí se você acha que de repente não tem problema com a mãe, porque eu também não tinha, né? Eu também era a pessoa que não tinha problema com a mãe, até porque a minha mãe sempre foi uma pessoa em que eu tinha a visão de ser como ela era, né? Eu queria ser a minha mãe, eu queria ter a força que ela tinha. E
eu sabia que se eu fosse que nem ela, eu conseguiria passar por circunstâncias difíceis muito fácil. Porque essa era a minha mãe, né? A pessoa que enfrentava problemas de uma maneira muito simples, sorrindo sempre. E tem muitos talentos que eu adquiri, graças a ela. Porém, eu tinha uma visão de força errada da minha mãe. E isso também era um problema, tá? Então eu vou fazer 4 perguntinhas pra você saber aí se você tem problemas com a sua mãe ou não, tá? E dependendo dessas respostas, você vai saber se a mãe é pra você um problema ou não. Porque talvez você tá achando que tá tudo mil maravilha, tá tudo certo. Vou tomar um gole aqui de café. E vamos lá. Você ainda mora com a sua mãe? Você tem medo da opinião dos outros? Você tem medo de desagradar os outros? Tem medo daquilo que os outros pensam a seu respeito? Você consegue se alegrar com a alegria de outras mulheres? Ou um grupo de mulheres? Você consegue se alegrar com isso? Você julga outras mulheres constantemente? Você tem um senso de crítica? Sabe, quando chega aquela mulher bem armada, toda extrovertida, e você pensa, nossa, não precisa tanto, né? Que exagero. Essa ali, não sei o que, essa ali, né? Aquela crítica, o incômodo que o outro te gera, né? Como que é essa relação de você com o julgamento de outra mulher, para outra mulher, né? E também, essas são 4 perguntas, isso. Se você respondeu essas 4 perguntas, ou pelo menos 3 delas, com uma resposta sim, então sim, você tem um probleminha aí com a sua mãe. Um probleminha causado por um movimento de interrupção. É assim que a gente chama, tá? Um movimento interrompido em direção à mãe. E talvez esses probleminhas, eles parecem pequenos, mas não. Você pode escrever aí, se em algum lugar que você tiver, você pode escrever a palavra outros, colocar um sinalzinho de igual a mãe. Os outros, eles simbolizam a nossa mãe, tá? Então, toda vez que a gente fala medo dos outros, medo da opinião dos outros, medo de desagradar os outros, outros é igual a mãe. Então, a gente está se referindo à nossa mãe. Toda vez que a gente falar sobre outros, o outro me incomoda, o outro isso, é a sua mãe. Toda vez que você encontrar defeito em outras mulheres, é porque você ainda vê esses defeitos na sua mãe, tá? Então, talvez o que precisa ser feito é voltar para a sua mãe. O movimento em direção à mãe, ele cura o feminino. E não temos como falar de mãe sem falar de feminino, porque a mãe é a fonte do nosso feminino. Então, quando que eu sou uma mulher masculina, eu tive um movimento interrompido em direção à mãe, que originou que hoje eu fosse uma mulher masculina. Porque se a minha fonte vem da minha mãe, que é o meu feminino, que é aquela que nutre, que é aquela que acolhe, eu não tive isso. Então, o fato de eu ser feminina é uma resposta. Uma resposta ao movimento interrompido pela mãe, tá? Mas o que acontece? Como que é esse movimento interrompido? O que significa? Talvez a sua mãe ela foi uma pessoa indisponível quando você era criança, né? Todo o nosso trauma ele acontece lá na nossa infância. Então você era criança, a sua mãe trabalhava demais, o seu pai que cuidava de você, a sua mãe ela não estava presente, a sua mãe e o seu pai brigavam, a sua mãe e o seu pai tinham problemas financeiros. Então todo esse movimento ele começa lá na infância, quando a gente teve um movimento interrompido que a criança pensou assim: é primeiro os outros, depois eu. Primeiro aquilo, depois eu. A minha mãe não pode estar aqui.
Eu precisei dela e ela não esteve aqui. Então agora eu vou dar o meu jeito, tá? Então esse dar o seu jeito, esse ocupar, o pai ocupar o lugar da mãe de amorosidade, de cuidado, de afeto. Então esses papéis, eles fazem com que a gente crie uma visão, uma distorção lá na nossa infância. E a gente carrega isso para a nossa vida adulta. E na vida adulta, a gente entende que primeiro os outros, depois eu. Então eu vou ser boazinha com todo mundo, para ser amada, para ser cuidada, para não passar por aquilo que eu passei lá na minha infância, para não me faltar aquele amor que me faltou lá na infância, para não me faltar aquela atenção, porque se eu desagradar o outro, eu vou passar por aquilo novamente. Entende? Então eu deixo todo mundo à minha frente, porque a minha mãe também fez isso comigo. Ela primeiro atendeu a necessidade do trabalho, necessidade de outras pessoas, para depois a minha necessidade. Porque talvez ela tivesse uma necessidade financeira, então ela precisava trabalhar muito. E talvez você ficou com a avó, talvez você ficou com a tia, talvez você tinha uma tata, eu não sei qual foi ali a relação. Mas acontece que na infância acontecem esses movimentos de interrupção. E a gente vai para a vida adulta muitas vezes querendo aquilo que a gente acha que a nossa mãe não deu para nós. A atenção, o amor. E aí a gente entra em relacionamentos problemáticos. A gente tenta agradar demais os outros. A gente se importa muito com a opinião dos outros porque a gente não quer passar por aquele momento de dor novamente. Então, perceba que se a mãe é a fonte, é através dela que a gente recebe os olhares para ir para o mundo e ter bons resultados, né? Mas se eu não tive esse bom olhar da minha mãe, porque a mãe, ela representa os olhares do mundo, por quê? Porque é a primeira pessoa que olha para nós, desde o nosso nascimento, desde o momento em que a gente recebe o colo dela ainda quando bebezinho, quando a gente recebe de mamar, é ela que nos alimenta, é ela que nos direciona para o mundo. Então, se a gente acredita, uma coisa que eu quero que vocês entendam, tudo isso acontece de forma inconsciente, tá? Ninguém é racional para entender que isso acontece. Quando a gente toma consciência disso, através de uma live, através de uma sessão, né, de mentoria, de autoconhecimento, enfim, a gente toma consciência de que aquilo aconteceu, aí sim eu entendo que eu tomei consciência. Mas até então eu não tinha noção do porquê eu esperava demais dos outros. Por que os outros me machucavam tanto? Por que eu me importava tanto com aquilo que o outro achava? Por que eu nunca consegui ter uma boa autoestima? Entende? Mas tudo isso é um processo. Então, inconscientemente, a gente faz esses movimentos, buscando aquilo que faltou, tá? Então, às vezes a gente não consegue ter bons resultados na nossa vida porque ainda falta. É como se a mãe fosse a parte que me falta para ter sucesso. E como eu falei no início, quem nega a mãe nega a vida. E muitas pessoas, muitas mesmo, ainda têm aquele receio da mãe, porque a mãe me abandonou, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo. Então essa visão distorcida sobre a mãe, eu não estou dizendo que ela fez certo de ter abandonado, mas talvez ela fez o que ela achava certo naquele momento. Talvez ela fez o que ela achava que para você ia ser melhor. Então, talvez o movimento que você tenha que fazer, se você sente que, ou se você sabe que foi abandonado, se talvez você não é um filho, você é um filho adotado, um filho adotivo, enfim. Talvez o movimento que você tenha que fazer é um movimento de olhar para sua mãe e entender que naquele momento foi do jeito que tinha que ser. Naquele momento, ela fez o que ela podia. Na imperfeição dela, tá? Então, guarda essa palavra, imperfeição. A nossa mãe é uma mulher imperfeita.
E é muito importante que a gente olhe, que a gente pense sobre isso, porque a gente tem a visão de que a nossa mãe teria que ter acertado em todas as vezes. A nossa mãe teria que ter acertado em todas as decisões que ela tomou. Em todas as vezes em que ela errou, ela devia ter acertado. Porque a gente guarda, com o amor de filho, uma visão perfeita da mãe. Só que talvez a gente possa mudar essa nossa visão. A gente possa entender que ela é uma mulher comum. Uma mulher imperfeita. Uma mulher que errou. Uma mulher que também é filha. Uma mulher que também já foi uma menina. Uma mulher que também já foi uma criança. E que talvez também passou por situações difíceis com a mãe dela. Uma mulher que também sentiu falta. Uma mulher que também teve um movimento interrompido em direção à mãe dela, em direção à família dela, em direção àquilo que sustentasse ela. Entende? E talvez se a gente trocar esse olhar que a gente tem para nossa mãe, mudar a forma que a gente vê. Porque quando nós olhamos no espelho, nós também vimos a nossa mãe. Porque nós somos um pouco dela. Um pouco não, a gente é 50% dela. E essa direção da mãe, esse movimento de ver a mãe através dos nossos olhos e não daquilo que a gente queria que ela fosse, é um movimento que cura. É um movimento que salva. É um movimento que dá vida à nossa vida. Porque muitas vezes a gente acha maneiras imperfeitas, acha erros, a gente acha motivos para dizer que hoje a gente não prospera porque a nossa mãe não prosperou. A gente acha formas de dizer que a nossa vida é essa desgraça porque a minha mãe é culpada por isso. Porque a minha mãe teve uma vida difícil. Porque a minha mãe não pôde estudar. E hoje, ao invés de você ser a desgraça da sua mãe, você talvez possa ser o sucesso dela. Você é o sucesso da sua mãe. Nós somos o sucesso das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos antepassados. E a sua mãe, ela foi muito próspera porque ela fez coisas que hoje a gente não faria. A minha mãe fez milagres. E talvez você seja filhos de uma família com 4 ou 5, sei lá quantos filhos. E naquela época, quanto maior eram as dificuldades, quanto mais difícil, e eles deram conta. Eles são ricos. Eles são muito prósperos. Eles abdicaram de estudar. Eles abdicaram de muitas coisas para que hoje você pudesse estar aqui, tendo a melhor oportunidade de todas. Então, talvez a forma de ver a sua mãe é a forma de ver o sucesso. Como que você vê a sua mãe? Pensa aí um minutinho. Quais são as palavras que você diz da sua mãe? O que passa aí na sua cabeça? Porque sim, essa é a fórmula do sucesso. O sucesso tem a cara da mãe. A gente sempre fala isso, a gente estuda sobre isso. Por quê? Por que o sucesso tem a cara da mãe? Né? Por que será? Porque tudo depende da visão que a gente tem dela. Então, fazer o movimento de voltar para ela. Mas como que eu volto para minha mãe? Eu vou lá, eu me ajoelho, eu peço desculpa, eu peço perdão? Não. Você traz ela aqui pro seu coração. E você muda a forma de ver a sua mãe. Talvez, assim como eu, você enxerga que ela é uma mulher forte. Uma mulher que precisa inverter as polaridades, né? Eu sempre pensava assim que a minha mãe representava força. Meu pai não. O meu pai era um fraco. Não sei se eu teria que usar essa palavra, mas
O meu pai era o fraco da relação, era a minha mãe que dava conta de tudo. Porque ela sempre foi assim, ela sempre teve essa energia, esse poder, essa força, né? Porque desde a infância dela ela precisou fazer isso. Então, ela casou com um homem menino e sempre tomou a frente de tudo, sempre representou força. E eu não conseguia ver a força do meu pai. Eu não conseguia ver a amorosidade da minha mãe. E muitas vezes, quando a gente é lá na nossa infância, o pai ele representa o nosso primeiro amor, né? Como menina, o pai é o nosso primeiro amor. Então, há essa disputa de território ali da mãe com a menina. A menina disputa com a mãe o colo do pai. A menina disputa com a mãe a atenção do pai. E o pai vai ser sempre o preferido, né? Ali nascem as filhinhas do papai. Não sei de repente se você é uma filhinha do papai. Eu não fui a filhinha do papai, mas eu... a vida inteira. E ainda é assim. Eu tenho um negócio, sabe, pelo meu pai. Ai, quando eu falo do meu pai, meu Deus, não fale mal do meu pai. Sabe? Então, nesse movimento de a mãe falar mal do pai, ela cria uma intriga com a filha porque a filha não quer ter essa visão do pai. A gente quer ter essa visão de herói. Nosso pai é nosso herói. Nosso pai é o melhor homem do mundo. E quando a mãe fala mal do pai, ela cria essa intriga com a menina, que tá tentando manter essa visão de herói, né? Então, a menina não briga com o pai. Ela briga com a mãe. Ela não quer que fale mal do pai dela. E muitas vezes a gente fala que as filhinhas do papai, elas não casam. Porque elas já são casadas, né? Incondicionalmente. Elas já são casadas. Elas não conseguem atrair um homem porque elas já têm um homem. Mas isso não é racional, mais uma vez dizendo, tá? Então, pensa aí pra você como que era essa relação com o pai, essa relação com a mãe. E eu só vou conseguir ter sucesso na minha vida quando eu conseguir ver a beleza da minha mãe. Quando eu conseguir enxergar um feminino nela, eu me torno feminina. Senão, não. E aí que tá o segredo. Por muito tempo eu fui uma mulher masculina igual a minha mãe. Porque eu queria tanto ser igual a ela. Eu também casei com um homem menino. Só que eu logo notei isso, né? Porque eu fui estudar desenvolvimento humano, fui estudar sobre relacionamentos. Então eu descobri que eu tava no lugar errado. E hoje a gente conseguiu fazer essa inversão de polaridades, tá? Mas entende como que o sucesso tem a cara da mãe? A mãe representava a força que eu queria ter. E eu fui igual a ela. Só que se eu continuasse sendo igual a minha mãe, eu não ia conseguir ter sucesso. Por quê? Porque minha mãe não teve? Muito pelo contrário. Minha mãe teve sucesso lá do jeito dela. Mas do meu jeito, em busca daquilo que eu queria, eu não ia ter sucesso. Porque o sucesso da minha mãe não é o meu sucesso, é o sucesso dela. E eu não ia conseguir seguir o mesmo padrão da minha mãe em um sucesso diferente. Eu ia ter o sucesso que ela teve. E talvez pra mim isso não era sucesso. Então ia chegar um momento da minha vida em que eu ia me frustrar. Foi até que eu aprendi a ver aquilo que eu não via da minha mãe. Entender que pra mim ter sucesso, eu precisava primeiro entender que eu precisava aceitar a minha mãe do jeito que ela era. Porque a gente tem, né? Como que é a sua mãe? A sua mãe é exigente? A sua mãe é mandona? Como é que é a sua mãe? Porque a gente tem uma visão de que a minha mãe ela tinha que ser assim. Aí eu queria que a minha mãe fosse assim. Qual é a tua visão? Me conta. Me conta aí. Qual é a tua visão sobre a tua mãe? Porque talvez você precisa mudar um pouquinho dessa tua visão. Dessa visão que você tem dela. Da forma com que você vê, da forma como você trata ela.
Porque da mesma forma que a gente trata a nossa mãe, a vida nos trata. E a gente só vai conseguir se posicionar no mundo, assumir o nosso lugar, quando a gente de fato aceitar quem é a nossa mãe, na imperfeição dela. E na nossa imperfeição também, nós somos tão imperfeitos. Quando a gente rasgar a nossa lista da mãe perfeita, quando a gente rasgar a nossa lista daquilo que a gente deseja que ela fosse, daquilo que ela não nos deu, daquilo que nos faltou, aí sim, a gente se posiciona no mundo, a gente encontra o nosso lugar e a vida começa a nos tratar bem. Nós não temos o direito de usar aquilo que a gente não honra. E o mundo ele é regido por leis. E ordem é uma lei da constelação familiar, mas é uma lei universal. Quando estamos fora de ordem, a gente não tem sucesso. E qual que é a ordem? Entender que eles vieram primeiro. E nós não temos capacidade e nem direito de mudar quem eles são. Mas nós podemos fazer muita coisa, honrando quem eles são, do jeitinho que eles são, e transformando a nossa vida no melhor que ela puder ser. Faz sentido para vocês? Então entendam que tem gente que ainda mora com a mãe, né? Tem gente, de repente alguém que vai me escutar aqui ainda mora com a mãe. E eu tenho que te falar. Talvez doa, talvez você queira sair daqui. Ela já te deu o suficiente. Você já recebeu o suficiente. Deixa sua mãe em paz. Deixa seu pai em paz. Deixa eles viver a vida deles e vai viver a sua. Não há prosperidade. É possível sim ter uma vida confortável morando com os pais. Eu acredito, viu? Porque depois de adulto a gente percebe que a vida adulta ela nos prega muitas responsabilidades. E morando com os pais se torna mais fácil. Só que até que você entender que ali tá bom, que ali é confortável, que ali você tem a sua mãe para te salvar, porque a mãe vai salvar, indiferente das circunstâncias, a mãe está ali para salvar. Enquanto você achar que a vida é assim, eu sinto muito. Não há prosperidade. Isso trava a sua vida. Você não consegue crescer além disso. Porque você ainda está esperando que ela te dê alguma coisa. É como se você estivesse lá naquela menininha, esperando que a mãe viesse com as moedinhas. E ela já te deu todas as moedas. Você já recebeu o suficiente. E se você ainda mora com ela, você não entendeu esse movimento. E talvez você me diga, mas minha mãe é sozinha, eu sou sozinha, por que eu não posso morar aqui com a minha mãe? Você já devia ter saído daí faz tempo. Esse não é o seu lugar. Esse é o lugar dela. Deixa ela viver a vida dela, por mais que talvez doa para ela. E você se sinta culpada. Mas esse não é o seu lugar. Esse não é o lugar de alguém que quer prosperidade, tá? E eu não tô dizendo que esse seja um movimento fácil de fazer, né? Talvez você ainda mora aí com ela, você ainda exige que ela te dê alguma coisa, mas esse é um movimento que é preciso, tá? O quanto antes. E muitas vezes, a mãe na nossa vida, ela representa uma pessoa difícil, né? Deixa eu colocar mais pertinho. Às vezes a mãe representa uma pessoa difícil. Tem muitas pessoas que dizem, meu Deus, eu não sei como lidar com a minha mãe. Ela é uma pessoa muito difícil, né? Às vezes as mães, elas sugam dos filhos. Elas querem ser filhas, né? Quantas e quantas pessoas que... eu sou mãe da minha mãe. Eu me sinto mãe da minha mãe. Tudo que ela vai fazer, ela pede pra mim.
todas as decisões que ela vai tomar, eu tenho que ajudar ela a tomar decisões, eu tenho que ajudar ela a decidir a vida dela. Ela briga com meu pai, ela me liga, ela diz que que ela vai se separar e é pra mim decidir o que ela faz. Gente, inúmeros casos assim, né? E aí a mãe se torna esse peso, esse fardo na vida dos filhos e dificulta a relação, né? Porque a mãe, quando ela ainda quer ser filha, é porque ela sente falta da mãe dela. E a gente precisa colocar ela no lugar dela. E isso dói para nós que somos filhos, porque filhos, a gente tem um amor cego pelos nossos pais. A gente faz tudo por eles. Porque a gente acha que a gente tá ajudando. A gente quer ajudar. Então, mães difíceis, muitas vezes, elas são uma coisa muito difícil na vida dos filhos dela. Elas trazem para os filhos um peso muito difícil. Filhos únicos carregam um peso muito grande. E elas não liberam os filhos muitas vezes, elas ficam amaradinhas ali. Só que isso por trás existe uma explicação por elas estar agindo assim. Só que aí não é nosso papel, entende? A gente precisa se colocar diante deles bem pequenininho. Porque quando a gente se coloca grande diante dos nossos pais, a gente quer salvar eles, a gente quer tomar decisões para eles, a gente se coloca muito grande e a gente sai do nosso lugar. Então, diante do nosso pai, da nossa mãe, nós somos pequeninhos. Mãe, isso é muito pesado para mim. Tá? E talvez, amorosamente no seu coração, você possa fazer um exercício de pensar que ela está na sua frente e você dizer para ela. Só para você, não precisa dizer para ela. Mas talvez faça sentido você dizer: mãe, agora eu vejo. Só agora eu vejo. Muito obrigada, mãe. Eu já recebi o suficiente. Porque quando a gente fica exigindo da nossa mãe, quando a gente fica sendo mãe da nossa mãe, a gente traz para nossa vida sérias consequências. E a gente não consegue ir para o mundo. Porque a gente ainda espera os olhares da nossa mãe. A gente ainda tem medo da nossa mãe, porque a gente tem medo dos outros. Então, talvez você não precise de ninguém. Talvez você não precise da aprovação de ninguém. Você só precisa voltar para sua mãe e entender que é dela que você precisa. Eu tinha uma professora que falava: se encha da sua mãe, porque cheia da sua mãe você também vai estar cheia de si. E cheia de si a gente vai para o mundo sem precisar daquilo que os outros têm a nos oferecer. Talvez no seu coração você tenha que dizer: eu já tenho mãe. Eu não preciso disso que você me oferece. Eu já tenho mãe. E isso faz bem para nossa autoestima. Indiferente de quem foi a sua mãe, do que ela tenha feito para você, de como ela tenha agido, guarda isso para você. Não é sobre você. Muitas vezes esse rolê é lá dela, com os pais dela, com a mãe dela, com a criança dela. E você não pode fazer nada. Mas você pode fazer muito com isso que você tem. E algo que eu falava finalizando a live, né? Desses dias que travou. Esse movimento de tomar a mãe, ele não é um movimento que você faz hoje e você nunca mais faz. A sua mãe vai te estressar sim. Ela vai te irritar sim. Mas o movimento de tomar a mãe, ele acontece todos os dias.
talvez cada poucos dias, talvez cada semana, talvez toda vez que você falar com ela, você tenha que... As mães podem sim ser umas pessoas difíceis, elas não são perfeitas. Só que talvez se você guardar isso de entender esse movimento, tudo bem, essa é minha mãe. Ok, mãe, eu já entendi. Essa é você. Você é você. Eu sou eu. Porque no fundo, você tem células dela. Você tem sangue dela. Você tem um pouco dela. Então você é um pouco dela. E tudo aquilo que você não gosta nela, talvez esteja impregnado em você. Você nem se deu conta. Porque você é um pouquinho sua mãe. Então, fique com isso. Fique com a imagem da mãe de vocês sem a perfeição. Fique com a imagem de uma pessoa comum, uma mulher que teve muitas dificuldades sim, mas que superou muita coisa para que você pudesse estar aqui hoje. Uma mulher que teve muito sucesso porque você é o sucesso dela. E talvez você possa pensar que você precisa mostrar para ela que ela teve sucesso. Não mostrar de vingança, né? Pelo amor de Deus. Mostrar e dizer, olha mãe, deu certo. Existe uma frase que diz: dar errado na vida é se vingar dos pais. Eu não sou mãe, né? E se tiver alguma mãe aí, pode me confirmar isso. Mas eu acho que não tem coisa pior para uma mãe do que um filho dar errado na vida. E é esse sentimento que eu tenho. Realmente é se vingar deles, porque eles devem se sentir inúteis, incapazes e bem pequenos quando damos errado na vida. Então talvez ter um sucesso significa dar certo na vida. E quando a gente tem resultado, a gente pode dizer, olha mãe, deu certo. Tudo que você abdicou, tudo aquilo que você abriu mão, deu certo. Olha pra mim, mãe. E muitas vezes a gente tem medo dos olhares da mãe porque hoje a gente tem oportunidades que elas não tiveram. E toda vez que você olhar para sua mãe como sendo menor que você, como sendo incapaz ou que a vida dela é pior que a sua, você está se colocando maior que ela. E eu tive que fazer esse movimento também. De entender que hoje a vida é diferente. De entender que eu tive oportunidades que ela não teve graças a ela. Então entender que a vida dela não é pior que a minha. Eu só tive oportunidades diferentes. Então muitas vezes é preciso dizer, mãe, eu permito que você me veja do jeito que eu sou. Porque talvez eu não sou a filha que você queria ter. Sabe? Às vezes a gente quer uma mãe de um jeito e a mãe quer uma filha de um jeito. Mas essas expectativas, elas precisam ser acabadas. A minha mãe é do jeito que ela tinha que ser. E eu sou do jeito que eu quiser ser. E talvez isso possa decepcioná-la. Mas isso também é coragem para ter sucesso. Quando eu me posiciono diante da minha mãe, eu sou capaz de me posicionar diante de qualquer coisa no mundo.
E é com isso que eu quero que vocês ficam. Aí já deu 40 minutos quase de aula, né? Isso é uma aula, isso é aula de mentoria. Mas eu sei que faz muita diferença as pessoas entenderem o quanto as mães simbolizam. E da mesma forma que muitas vezes as mães levam os filhos para o mundo, elas tiram eles do mundo. Né? Tirar no sentido de eles acabam não entendendo qual é o papel deles, o da mãe, né? E o quanto isso é fundamental na nossa vida. Então, gente, eu espero que vocês façam um bom uso dessa aula, tá? Que vocês assistam, que vocês enviam para as pessoas que precisam disso, que vocês realmente aproveitem. E, gente, eu tô no Instagram, me segue lá. Precisando, tendo qualquer dúvida, me chama lá. A gente pode conversar, eu posso te orientar. E qualquer dificuldade que você tiver, tá? E sempre que eu fizer alguma coisa, que se você me segue, você me acompanha, você vai saber. E você vai ter a oportunidade de estar dentro dos meus programas, tá? Então, isso é um pouquinho só do que eu tenho pra dizer sobre a mãe, tá? Tem muita coisa, porque quando a gente fala sobre feminino, a gente abrange um universo de coisas, certo? Beijão grande pra vocês, bom final de semana, feliz Páscoa, amanhã é Páscoa, feliz Páscoa, gente, tudo de bom pra vocês. Até mais!